A misoginia é a mãe da homofobia, em todas as circunstâncias, quando a gente fala de futebol. Quando a gente vê isso acontecer e não ser punido, o que as pessoas que estão no poder estão dizendo é: isso não importa, gente, vamos só jogar bola, deixa de frescura. Nós, do Brasil oligárquico, a gente é um erro. Esse Brasil oligárquico é um erro. Quando o cara ou a menina chega lá, isso precisa ser esvaziado, porque é a ideia de que, olha aqui, uma pessoa negra nesse espaço de poder. É só as outras pessoas se esforçarem. Não seria responsabilidade do Vini lutar contra o racismo. A responsabilidade seria das pessoas brancas. Lili, seja muito bem-vinda. Prazer enorme de ter aqui. É um prazer estar aqui para falar de futebol. Sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Bora falar de futebol. Bora. A gente sempre começa, Miri, com uma pergunta-chave, assim. E eu queria te perguntar se o futebol ele é um reflexo da sociedade brasileira. É exatamente isso. Assim. O futebol é um microcosmo da sociedade brasileira. Tudo que a gente vê de bom e de ruim na sociedade, a gente vê com mais força no futebol. As coisas boas e as coisas ruins. Então, eu acho essa analogia perfeita. Então, dá para assumir que o futebol odeia as mulheres? Sim, sem dúvida nenhuma. O futebol detesta as mulheres. Toda mulher que trabalha com futebol, ela faz isso por pura teimosia, assim. Porque todos os dias o jogo, organizado da maneira como ele é organizado, convida a gente a se retirar. E a gente diz não. Muitas de nós acabam saindo, sabe? Para cada uma que fica, tem dezenas que não ficaram. Então, é isso. É um cenário de pura teimosia, resistência e desobediência. Seguir. E tem também o racismo, né? Que vem junto com isso. Sim. Acho que isso vem desde o início, né? O futebol, de uma certa forma, sempre excluiu a mulher, sempre excluiu o negro, principalmente no início. Hoje essa conta fecha, está mais perto de algum lugar? O Brasil sempre excluiu pessoas negras e mulheres, né? A gente está falando de um país que foi invadido em 1500, ocupado. Teve um genocídio na sequência, né? De populações negras e populações originárias. A gente, durante 4 séculos, sequestrou pessoas do continente africano para escravizar e enriquecer a Europa. E a gente trouxe também, esse colonialismo trouxe também o gênero, né? Essa separação, homem manda, mulher obedece, isso chegou também em 1500. Então, a gente nunca deixou de ser assim. Quando o futebol, no final dos anos 1800, chega ao Brasil, ele encontra esse país. E é dentro desse cenário que ele cresce, com toda a beleza da resistência que já estava colocada em circulação, e com toda essa crueldade, perversidade e violência. De uma certa forma, parece um esporte amistoso, né? Quando a gente olha com mais alegre. distância, né? Mas quando a gente chega perto, essa lupa e bota uma lupa, isso meio que se esvai. Como que você percebe isso mais de perto? É isso, assim, ver de perto é muito... Você acaba com o romance, com a paixão, né? Se você não tiver muito cuidado, tudo fica destruído. Mas, assim, o jogo em si, ele é muito bonito, né? Tudo que envolve esse encontro de pessoas com uma bola, 2 times, e esse jogo de relacionamento mesmo, assim. O que é o futebol? É você colocar esses afetos em circulação e você tá dentro de um time. Aquelas pessoas estão com você e vocês vão levar uma bola até o outro lado do campo, juntos. Tem gente que vai fazer isso sem tocar na bola. Então você cria espaços, você tabela, você triangula. É tudo um jogo de relacionamento. É você conversar com alguém sem usar palavras. É muito poderoso. Jogar bola é uma coisa... Deveria ser um direito humano. Meninos e meninas, sabe? Porque assim, hoje eu não jogo mais, porque meu joelho foi embora. Você jogou por muitos anos? Eu joguei muitos anos da minha vida. Mas eu ainda fecho o olho e me imagino jogando. Eu sonho que eu estou jogando. É das coisas mais bonitas e potentes que alguém pode fazer na vida, sabe? Então, o jogo em si, ele também é resistência. Ele resiste, ele não se deixa matar. E eu acho que ele não vai se deixar matar, mas estão tentando. Acho que o futebol ele acaba sendo um lugar onde meninos, principalmente os meninos, né, têm um primeiro contato com essa coisa do coletivo. Isso. Né? Você acha que esse contato ele aprisiona mais? Ou ele também provoca algum nível de libertação aí, nessa relação? Ele pode fazer as duas coisas. Ele pode aprisionar. Se você quiser olhar para o futebol e entender ele como um núcleo disciplinador, autoritário. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo? Treinadores que enxergam o campo como um jogo de posição.
Então eles dizem, você, número 2, não vai sair dessa zona do campo. Você, número 3, não vai sair dessa zona do campo. E vocês vão passar a bola assim e vão passar a bola assado. Que é um futebol tipicamente europeu, isso. Isso é matar o jogo. O futebol brasileiro é o futebol de rua, é um futebol sem regras, é um futebol dos 2 chinelos para fazer o gol, é um futebol que é jogado na terra da favela, na areia da praia, na várzea, né? Por isso chama várzea. Esse é um futebol de comunidade. Esse é um futebol que você não precisa falar para entender o que vai acontecer. Então, recuperar esse futebol é recuperar o que é o Brasil. Mas a gente não tem isso hoje mais. Você acha que o Lancelotti está fazendo um trabalho bom nesse sentido? Não, não acho. Eu acho que a gente teve uma primeira experiência com treinadora estrangeira, a Pia, é uma sueca que veio treinar a seleção feminina. E ela era, quando ela chegou, a maior treinadora do mundo. Ela chegou com muito status para treinar a seleção feminina. Foi uma tragédia. Uma tragédia porque ela tentou colocar uma cultura que não é a nossa em campo. Ela não fez bem ao futebol feminino brasileiro. Eu não vou nem dizer que ela não fez bem, porque ela trouxe um tipo de organização que a gente ainda não tinha no feminino. O Ancelotti, ele chega com o mesmo status, maior treinador de clubes do mundo, grande campeão, vamos trazer. Mas ele vem de uma escola, a escola italiana, ela é uma escola defensiva, ela não é a nossa. Então, ele, numa das entrevistas agora, ele falou assim, o importante é a gente não levar gol. Ele matou o futebol do Brasil, entendeu? Não é Brasil, né? Não é Brasil, exatamente. O importante é fazer mais gols do que levar. Total. É isso, né? Então, não acho que ele está fazendo um bom trabalho. É claro que se ele for jogando assim, campeão mundial, todo mundo vai falar, meu Deus, mas não, eu não vou mudar o meu discurso, mesmo que ele seja campeão. Vai dizer que era isso que faltava. Exatamente. Tá vendo? Agora trouxemos um homem sério, um homem que usa terno, gravata, colete debaixo de um verão de 40 graus, que eu não acho nem elegante, mas enfim, ele tá lá com colete. Talvez. Exato, exatamente. Mas é isso, assim, tem muita gente que gosta muito dele. Mili, o campo normalmente é um espaço bem homofóbico. Né? Isso não parece que preocupa muito os anunciantes, a torcida, os dirigentes. Por quê? Porque essas são as regras do patriarcado, assim, isso não é importante. Isso não, para quem está no poder, quando a gente fala de homofobia, a gente está falando de gênero também. Então, por exemplo, uma coisa muito comum é em jogo de homens, uma torcida chamar a outra torcida de elas, ou o time delas. Você colocar no feminino para tentar dizer que o feminino é mais fraco, não é homofobia, claro, mas é também misoginia. Né? Então tem as duas. A misoginia é a mãe da homofobia, em todas as circunstâncias, quando a gente fala de futebol. Então, quando a gente vê isso acontecer e não ser punido, assim como o racismo, né? A mesma coisa. O que as pessoas que estão no poder estão dizendo é, isso não importa, gente, vamos só jogar bola, deixa de frescura. Eu ia te trazer um ponto que é, o futebol também é um sonho, né? Ele acaba sendo, de alguma forma, um ponto de partida para milhares de garotos e garotas que almejam uma vida melhor. O que ele tem de mais inclusivo nesse sentido? Eu acho que ele tem essa sensação, a sensação, a lição de que a vida é coletiva, a vida é comunitária. A gente não vai fazer nada sozinho. Tudo o que a gente fizer é porque a gente tem pessoas do nosso lado. Então, mesmo que tenha alguém muito bom, como o Messi, que vai, dribla e chuta de fora e faz, ele não conseguiria fazer isso. Se o goleiro antes não tivesse feito uma defesa impossível, se alguém não tivesse correndo do lado dele para levar a marcação, se alguém não tivesse passado a bola para ele, não tem nada que a gente faça sozinho. Então, eu acho que o futebol ele é mais bonito quando ele dá essa ideia de que a gente está junto nessa aventura que é existir dentro de um corpo nesse planeta, entendeu? Totalmente. Futebol faz isso. Futebol dá sentido à vida. Se a gente estiver prestando atenção, ele dá sentido à vida. Mas ele também pode esvaziar, se ele for encarado só como um negócio, por exemplo. Qual foi a seleção brasileira que mais te encantou? Foi 1970, assim. É incrível, mas eu lembro. Eu tinha 1 ano e pouco, 2 anos, e meu pai me chamou para ver o jogo com ele. Eu lembro, assim, flashes. Meu pai, um quarto, a gente morava no Rio, um quarto, eu, minha mãe, meu pai, e a minha mãe na máquina de costura fazendo uma bandeira
Porque a gente ia descer para ir para a rua, era General Glicério, eu lembro da rua lotada, eu aqui no meu pai. E da festa, então... E depois, assim, eu revi esses jogos muitas vezes com meu pai. E o quarto gol do Brasil contra a Itália, que é o gol mais coletivo da história do futebol, ele é o gol mais bonito que já foi feito, entendeu? Então, assim, essa seleção eu tenho muito carinho por ela, sabe? E o Rivelino sempre foi o meu ídolo no futebol. Sim. Porque ele jogou no Corinthians, depois ele foi pro Fluminense. São os meus 2 times, enfim. Então tem muita coisa ali nessa seleção. Teve ídolos desse momento que depois te decepcionaram? É que eu não fui investigar muito nenhum deles, porque teria. É só a gente não querer saber da vida pessoal desses caras que a gente até fica com eles de ídolo ainda. Porque um dos meus ídolos era o Ricardo Rocha, que acabou de ser preso. Sim. Porque não pagou pensão alimentícia de R$2.000. Foi preso, foi solto, embarcou, tá lá nos Estados Unidos, acabou de postar uma foto dele bebendo um vinho. Então eu fico imaginando a ex-mulher, sabe? Que teve que colocar ele na justiça por R$2.000, vendo a foto dele bebendo um vinho, que deve custar mais ou menos isso. Como que você enxerga a figura do Pelé, que foi um grande ídolo do Brasil? Contradições, né? Assim, eu acho que foi o maior jogador que já existiu. Acho que a gente pode até debater se foi o melhor, mas sem dúvida nenhuma ele é o maior. Tem questões extra-campo a respeito de uma filha que ele não reconheceu. Então, eu acho que a gente ser mulher e gostar de futebol é você ter que acomodar essas contradições dentro. Você tem que achar um espaço para acomodar essas contradições, entender o que você vai descartar e o que você vai negociar. Por exemplo, Maradona. Maradona foi outro meu ídolo máximo, assim. E um cara com consciência de classe. Total. Um cara com consciência do que é uma democracia, do que é o capitalismo, do que são os países periféricos. Ao mesmo tempo acusado também de práticas de violência de gênero. Então, outros desafios, o que a gente faz com isso? Outro dia eu li um texto de uma jornalista argentina feminista, maravilhoso. E ela fala assim, gente, me deixem amar o Maradona. Pelo menos não me tirem isso. Eu vou acomodar em mim essas contradições. Então, eu acho que ser mulher e gostar de futebol, você tem que ficar acomodando essas contradições todos os dias. Você acha que o Sócrates estava um pouco mais próximo dessa perspectiva do Maradona que você trouxe? Acho, sem dúvida, assim. Também não sei muito da vida pessoal dele e vou procurar não saber, mas eu acho que ele foi o prefeito de Nova York, acabou de citar ele, né? Assim, eu acho que ele foi completamente fora da curva em questões republicanas, sabe? Entendendo que o jogo acontece dentro e fora do campo. O jogo não acontece só dentro de campo, né? Então ele, o Casão, Vladimir, eu acho que foram caras que fizeram uma história que mostra que o importante nesse jogo não é ganhar. Total. Tem isso também, sabe? O jogo hoje é assim, se você não ganhar, você não vale nada. Que é uma coisa também muito do capitalismo. Tem até um nome para quem não ganha, loser, né? E a vida e o jogo não são sobre ganhar, é sobre a gente se relacionar. Então, eu acho que sim. E é uma performance que tem que ser constante, né? Não pode ter oscilação. Que é uma coisa também que é exigida muito da masculinidade, né? Que é essa performance constante, o desempenho, eficiência. Não pode abaixar a cabeça, tem que aguentar tudo, não pode recuar, não pode dizer não aguento mais. Então, exige-se isso, né, dos homens na sociedade e isso é replicado no jogo. Tem duas coisas que eu queria te trazer, assim, que conversam com o que a gente está falando, mas vou começar por essa da emoção masculina. Porque no estádio, né, os homens se abraçam, choram juntos. O que acontece nesse reduto onde é possível, ou talvez, de uma certa forma, parece que é permitido demonstrar carinho junto com outro homem? Eu acho que essa masculinidade encontrou no futebol uma maneira de extravasar sentimentos que foram ensinados que eram proibidos para todos os meninos, né? Mas dentro de um estádio, ou vendo um jogo com teu melhor amigo, com homens que você ama, você pode dizer, cara, eu te amo, abraçar, beijar, se mostrar vulnerável, dizer que derrota horrorosa, eu não estou aguentando, essa derrota está doendo. Quando as mulheres entram no jogo para trabalhar, a gente vê isso. E é isso que dói. Eles construíram esse reduto para eles, onde eles podiam extravasar essa masculinidade aprisionada, né? Essa masculinidade tão perversa com os homens. E aí a gente entrou, eu tá vendo isso, e eles não estão gostando. Você acha que talvez saia daí um pouco desse ódio com as mulheres, porque parece que você está invadindo o meu clubinho? Eu acho que é um efeito do ódio, né? O ódio é anterior a isso. Assim. Maior que isso também, né? Porque assim, quando meninos
são socializados, o mais importante quando o menino está crescendo, que dizem para ele não seja igual a uma menininha, né? Então, meninos são socializados sabendo que ser menina é menor, é desprezível, é ridículo, é vergonhoso, chuta que nem homem, não chora que nem sua irmãzinha. Isso é muito forte na construção de um menino. Quando esse menino vira homem, o que você vai fazer com isso que te ensinaram que era tão menor, tão desprezível, sabe? Tão ridículo, tão vergonhoso? Você vai matar, silenciar, abusar. Você vai fazer o que você quiser com isso. Porque isso te ensinaram não é nada. Então, às vezes eu vejo homens condenados por crimes absurdos contra mulheres e eles falam assim, mas eu não fiz nada. Eles não estão mentindo. Eles foram ensinados que a gente não é nada. Então, quando isso chega no futebol, isso se potencializa porque ali está um clube de homens, fechado, quase uma sociedade secreta, sabe? Aqui na sociedade aberta tem que se misturar um pouco, fingir algumas coisas, até para vocês poderem ser... Tem um roteiro aceito, né? Tem um roteiro aceito, mas também tem a necessidade de vocês serem cuidados. Sim. Então você precisa meio que tratar bem aquela mulher que vai te dar café da manhã, almoço, jantar, arrumar tua cama. É isso. Agora, lá dentro, só com o homem, você não precisa fingir mais nada, entendeu? Aí, quando a mulher chega, aí é demais. Aí bane tudo. E a Leila Pereira, quando ela entra nessa dinâmica, é muito legal de ver isso acontecer, né? É maravilhoso, assim, porque eu tenho muitos problemas com a Leila, porque ela é uma banqueira e eu me identifico como comunista. Então, o meu primeiro encontro com a Leila, eu sentei numa mesa na frente dela e eu falei, Leila, eu sou comunista e você é uma banqueira. A única coisa que nos une nessa vida é o feminismo. Então, porque eu falei tudo isso para ela ficou ouvindo. Você, no teu castelo, sabe exatamente o que eu passo no meu chão de fábrica. Você sabe o que é ser mulher no meio de homens dentro do futebol. Você sabe o que é ser mulher dentro dessa sociedade. E eu sei o que é ser também. Então, isso nos une. E isso é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E ela concordou. Assim, a curva de aprendizagem dela é uma coisa absurdamente alta. E ela, por ser uma banqueira, por ter tanto dinheiro assim, ela pisa forte nesse mundo. Então, ela é capaz de fazer coisas que a gente demoraria muito para fazer. E eu acho que ela está fazendo, sabe? Pelas mulheres no futebol. Então, eu tenho uma profunda admiração por ela, sabendo que também carrega contradições. Isso é poderoso, né? Porque ela talvez use um elemento masculino, que é essa coisa do poder financeiro, né? Mas traz junto com ela o feminismo, que é super importante. Exatamente, ela é uma infiltrada. Então, e ela se entendeu como... Porque ela não tinha se entendido como infiltrada. Foi só quando ela chega à presidência do Palmeiras que ela entende que ela também não é bem-vinda. Então, ela se vê como infiltrada. E aí muda tudo dentro dela. Começa a ter um novo comportamento. O que você entende que o feminismo pode ensinar para o futebol? O feminismo pode ensinar o futebol a sobreviver, porque se o futebol continuar indo para onde ele está indo, ele acaba. Se o futebol se enxergar apenas como um negócio, ele acaba. Se o futebol se enxergar apenas como só merecem louvor aqueles que vencerem, ele acaba. Se o futebol continuar sendo elitizado e embranquecido, porque nesse Brasil você encarecer é embranquecer, porque a gente nunca resolveu a questão de ter passado 400 anos escravizando pessoas, a gente nunca deu a essas pessoas escravizadas uma chance digna na sociedade, você mata ele. Então, quando o feminismo chega, o feminismo diz, a gente precisa romper com essas estruturas de poder, a gente precisa romper com essas hierarquias, né? Não existe uma cor de pele superior à outra, não existe um gênero superior ao outro, não existe uma sexualidade superior à outra. O feminismo, ele não é uma luta de mulheres contra homens. Totalmente. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Assim, às vezes um cara pergunta assim, o que eu posso fazer para te ajudar? E eu respondo, meu querido, você não entendeu. Essa pergunta me diz que você não entendeu onde a gente está. Somos nós que estamos te ajudando. O feminismo vai libertar você, porque o machismo te aprisiona. Totalmente. O machismo mata homens todos os dias. Homens morrem porque eles não recorrem a médicos, homens morrem porque eles não pedem ajuda, homens morrem porque, como eles não podem demonstrar sentimentos, eles recorrem a drogas, homens morrem porque eles não sabem
não ser violentos, então eles se metem em brigas, em coisas violentas, eles andam com um carro como se o carro fosse uma arma para mostrar o que é ser homem, essa masculinidade que precisa se renovar todo dia através da violência. Então o machismo é uma jaula para os homens, Totalmente. sabe? E não tem referência, né? As referências são violentas, exato, né? as referências levam para o machismo. Exato, assim, as referências são muito violentas, né? Então o feminismo vai salvar todo mundo, né? E também o planeta, porque é através dessa masculinidade tão violenta, tão extrativista, tão exploradora, que a gente segue derrubando floresta em nome de um lucro muito rápido, a gente segue explorando a terra para tirar um petróleo que é finito, né? Esses recursos são finitos. Isso tudo é exploração, isso tudo tudo isso reúne características muito masculinas. Sim. Então, o feminismo chega para dizer, vamos mudar a rota, sabe? A gente estava falando há pouco sobre a história do ídolo, né, que acontece nesse lugar, e eu acho que tem uma conversa muito sobre separar obra e autor, né, que está muito presente no dia a dia. Mas qual que é a importância desses, né, jovens que se tornam ídolos e que, às vezes, se manifestam ou compartilham opiniões que não necessariamente condizem com esse lugar de evolução e talvez até reforce essas questões masculinas que a gente está falando. Como é que isso fica nesse lugar de responsabilidade? É problemático, porque a gente vê, por exemplo, uma emissora nova como a Cazé TV, né? A Cazé TV, depois dessa Copa, nada jamais será como antes. A Cazé TV está revolucionando a maneira como a gente conta histórias, como a gente narra o jogo, como a gente fala uns com os outros. Assim, ela chega oferecendo autenticidade, originalidade. Eles fazem isso muito bem. Ao mesmo tempo, o núcleo do machismo está lá, intacto, absolutamente intacto. Então eu fico pensando assim, como seria forte se eles usassem toda essa capacidade de comunicar com originalidade e autenticidade para dizer assim, por exemplo, olhando para a câmera, você que não pagou a pensão alimentícia, você é um merda, você é um bosta. Eles falam assim, essa é a linguagem deles, então peço desculpas, total. tá? Você que não pagou a pensão alimentícia, você é um nada, você não vale... Mudaria o jogo, isso muda o jogo. Mas eles não só não fazem isso, como eles contratam quem não paga a pensão alimentícia e eles celebram homens acusados de algumas violências de gênero. Valoriza, né, de uma certa forma. Sim, então mudou tudo menos o machismo. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação financeira também que acontece hoje, porque o dinheiro compra os melhores, né, de uma certa forma, e aí pensando um pouco na estrutura dos times. Você acha que existe um desequilíbrio muito grande hoje entre as equipes? Sim, e a tendência é que haja ainda mais, porque assim, do mesmo jeito que a gente falou no começo, que o futebol é um reflexo da sociedade racista, misógina que a gente tem, ele também é um reflexo da sociedade desigual que a gente tem. Então, hoje a gente tem no mundo 6 homens que têm uma riqueza maior do que metade da população mundial. A gente agora acabou de saber que o Elon Musk é um trilionário, né? E ele acumula uma riqueza maior do que 40% da população. É um número absurdo, bizarro nesses termos. O futebol está indo por esse caminho. Então, você está vendo clubes se destacarem, outros irem ficando para trás. Quando a gente fala assim, jogador de futebol é uma carreira de sucesso, mais da metade dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. É 1% que consegue ganhar esses salários estratosféricos, sabe? Chegar nesse lugar, né? Acho que 60% ganha até R$5.000, assim. É isso, essa é a classe futebolística do Brasil. É uma classe precarizada. E aí a gente ainda vende a ilusão de que você ser jogador ou jogadora de futebol, você pode usar isso para ascender a classe social, que absolutamente não é verdade. Os números negam isso, Totalmente. né? Mas quando você diz isso, você forma pessoas e com 19 anos elas vão ver que não deu. E elas vão fazer o quê? Porque não tem uma base. Elas não estudaram, elas largaram tudo para tentar. A família investiu tudo para que aquele menino ou aquela menina conseguisse. E se não consegue? Para cada Estevão, para cada Hendrick, tem 200 mil que não conseguiram. E tem também o dinheiro das bets, né, que está acontecendo, que é, enfim, gigantesco. Qual que é o impacto disso para a sociedade e para o próprio esporte? É devastador. A chegada das bets trouxe ao futebol um ambiente de pura devastação. Eu estava vendo ontem que, de todas as pessoas que recorrem ao SUS,
por problemas de bet, 43% são mulheres. E elas não chegam lá necessariamente porque elas estão com problema de estarem apostando. Elas chegam lá para dizer, eu estou com angústia e ansiedade porque meu marido apostou o dinheiro da escola, porque meu marido apostou o dinheiro da comida. Eu estou aqui porque meu marido se tornou um homem muito violento, porque ele deve... porque ele se viciou em jogo e agora ele pega empréstimo, porque o empréstimo agora existe uma financiarização da pobreza. Qualquer um pode pegar um empréstimo de R$500, R$1.000, assim, nesses bancos populares, como a Leila Pereira tem. E aí você vira uma bola de neve, você não consegue pagar. Tem gente pegando empréstimo para jogar. O cenário é de devastação. Se nada for feito, é um cenário... absolutamente preocupante. Isso reflete um pouco do nosso momento de sociedade, né? Porque se eu não estou enganado, acho que na Europa eles organizaram isso melhor e baniram até das camisetas, né? Os patrocínios das bets, né? Eu acho que é uma ilusão a gente achar que as bets vão embora, mas a gente teria que encontrar uma maneira de, primeiro, proibir propaganda. Assim, você tem hoje não só as bets apoiando quase todos os clubes da Série A do Brasil, mas você tem em todas as partidas bet anunciando e na Cazé TV, por exemplo, quando acaba o anúncio e volta para o estúdio, narradores e comentaristas chamam para apostar. Então você imagina aquele cara que fala com você numa linguagem tão coloquial, tão amigão, né? Meu amigão, esse cara aí fala que nem eu, falando assim, aposta aí. Ainda fala, com responsabilidade, mas assim, falar isso não quer dizer nada. Então, eu acho muito, muito, muito cruel, muito perverso. Acho que tem outro tema também relacionado a essa dinâmica, que é um pouco dessas pautas de extrema-direita, né? Que de uma certa forma, às vezes acaba também sendo a opinião daquele jogador, e aí ele traz isso usando toda a força, né, que ele tem como ídolo e validando, e coisas que às vezes ele nem tem condição de falar sobre. Como que está chegando para os jovens? Então, o que eu acho assim, a gente não tem consciência de classe. Os jogadores não se entendem como classe. Porque você vê a história de todos os caras que se deram muito bem, Gabigol, Vini Júnior, é uma história de precarização, de uma vida absolutamente dura, pai, quando tem pai, né? Mas mãe trabalhando muito, menino tendo que andar quilômetros para ir jogar bola, às vezes faltando em treino porque não tinha o que comer. A história do Romário, por exemplo, é essa. Quando eles conseguem, o que esse sistema econômico vende como ideia é meritocracia. Você conseguiu porque você se esforçou. Se todo mundo se esforçar como você, todo mundo vai conseguir. Esse discurso, ele é muito poderoso porque é bom eu acreditar que eu me esforcei, que eu sou muito boa no que eu faço e que então eu consegui. Sim. Né? Então você fica sem a consciência de classe. Assim, é óbvio que eu, por exemplo, falando de mim, eu estou aqui hoje porque eu nasci branca num país racista. As portas se abriram para mim, como não se abriram para muitas mulheres, talvez muito melhores do que eu, que não estão aqui hoje. Então, sim, quando o cara chega lá, a consciência de classe dele é esvaziada propositalmente, porque o discurso da meritocracia faz ele acreditar que foi ele. Os 200 mil que ficaram pelo caminho, gente, isso não importa. Aí vem a mídia e conta a história de quem conseguiu. Não conta a história de quem ficou pelo caminho. Porque aí passa também a ideia de que, gente, é só você se esforçar. Romantiza um pouco, né? Romantiza e passa a ideia de trabalha mais, se esforça mais. Assim, as pessoas mais esforçadas que eu conheço, elas são muito pobres e elas vão ser pobres para sempre. Elas acordam às 4 da manhã, ficam 2 horas em transporte público, trabalham 10 horas na casa de alguém ou numa empresa, vão embora para casa e continuam, se for mulher, vai continuar trabalhando para o filho, para o marido. E as mais preguiçosas que eu conheço são obscenamente ricas. Eu queria olhar isso um pouco pela perspectiva das meninas que jogam. Você acha que a trajetória delas vai ser diferente? Você tem alguma história nesse contexto? Eu acho que vai, porque elas têm essa noção de gênero, pelo menos. Embora muitas delas talvez já estejam sendo esvaziadas da ideia de classe, de que elas pertencem a uma classe. Então, se você chega lá, você deveria resgatar a tua classe, elas têm a questão de gênero, porque o machismo segue sendo violento com elas. Então, eu acho que isso vai fazer com que elas sigam como grupo, sabe?
lutando para que outras venham. E acho que não é só no Brasil, não. Aí eu acho que é um cenário mundial do futebol feminino. Elas se entendem como classe, como gênero. Você falou de classe, mas tem também a questão de raça, né? Sim, mas isso também é esvaziado. Quando o cara ou a menina chega lá, isso precisa ser esvaziado, porque é a ideia de que, tá vendo, conseguiu, então não é assim, não tem. Olha aqui, uma pessoa negra nesse espaço de poder. É só as outras pessoas se esforçarem. Enquanto você esvazia nesses termos, é bom você poder se livrar da dor. É bom você achar isso, sabe? A gente não pode culpar as pessoas que chegaram e estão esvaziadas disso. Por exemplo, o Vini. Não seria responsabilidade do Vini lutar contra o racismo. Só ele sabe quanto custa isso para ele. A responsabilidade de lutar contra o racismo seria das pessoas brancas. Sim. Né? Então, a gente não pode cobrar das pessoas que são vitimadas. A Leila. Muita gente fala, a Leila não vai se meter aqui, olha o machismo acontecendo ali na Série B. A Leila não vai falar nada, mas são os homens que têm que falar. Não dá para cobrar isso da Leila, sabe? Sim. E acho que você citou bem o Vini minha sensação é que ele se identifica como negro, né? Sim, ele não perdeu isso. Exato. E a gente já ouviu o Neymar, por exemplo, dizendo que ele não se percebe nesse lugar. Isso, mas isso também a gente precisa ter o cuidado de não culpar a pessoa negra que não se vê como negra. Porque é uma sociedade que diz que ser negro é menor, que ser mulher é menor. Então, se a gente fica repetindo isso, a pessoa acende, ela vai falar, então eu não sou. Então, a gente não pode responsabilizar, a gente tem que responsabilizar a sociedade que produz esse tipo de perversidade, sabe? Então, tem amigas minhas que dizem, teve um dia que eu me vi negra. Teve o dia que eu entendi que eu era uma mulher negra, sabe? Então é isso, a gente fica tentado a responsabilizar sempre a vítima. Sim. Pela ordem de poder que está vitimando ela. Tem um contexto que está gerando isso nela, né? Exato, a sociedade produz pessoas assim. E até as namoradas, que aí são todas brancas. Por quê? Porque a sociedade é racista. Então, é curioso isso das namoradas. Eu estou soltando um vídeo sobre isso hoje, porque assim, tem até um nome, celesposas agora. Celesposas. As celesposas, porque o que o futebol faz com as mulheres? Chama a mulher que vai ver o treino de Maria Chuteira, né? Então, é uma mulher que quer achar o jogador para casar. E, vamos voltar, porque a gente é menina. Tem história aí, hein? Tem história aí. A gente é menininha crescendo nesse mundo. O que dizem pra gente? Você vai casar, a sua função é casar. Você vai achar um cara que vai te sustentar, te proteger, e é esse o seu destino na vida. Então, é óbvio que a mulher vai tentar encontrar esse cara. Se você vê num treino homens jogando ali nas séries de acesso, a série principal, você vê ali um cara que talvez possa representar essa figura para você. Essa é a minha âncora. Essa vai ser a minha âncora. Então, a menina, ela está sendo incentivada a fazer isso. E também a transformar o sapo em príncipe, o monstro em príncipe. As fábulas ajudam a gente a entender que é uma função da mulher pegar um cara que é supostamente um sapo ou alguém violento, e ela vai fazer ele virar o príncipe. Então, a mulher também absorve isso. Mais uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade. Aí, para os caras que estão lá, o que é ensinado para eles? Você vai encontrar uma mulher que vai cuidar de você, mas precisa estar dentro de um padrão de beleza. O padrão de beleza é racista. É racista. Então, dá um match muito perigoso ali. Mas a gente não pode culpar ninguém, porque a gente está produzindo essas pessoas. Chamar de Maria Chuteira é pejorativo para destruir aquelas mulheres enquanto você produz elas para serem daquele jeito. E os caras também. Então você só fica com mulher branca, mas o padrão racista está sendo introjetado neles. O sistema funciona, né? Perfeito, o sistema funciona. Exatamente. Como que a gente reverte isso de alguma forma? Acho que se você fosse recomeçar o futebol, o que você manteria? Eu obrigaria todo mundo a fazer um letramento feminista. Na base. Já na base. Menino de 11 anos na escolinha vai treinar chute, escanteio, drible, feminismo. Na mesma proporção. Meninos e meninas, porque o machismo está na gente também. Não adianta eu dizer que... Eu acho muito curioso quando amigos meus falam assim, mas eu não sou machista, Mili. Eu falo, mas você foi criado em Urano? Porque eu sou.
Como você escapou? Me conta como você escapou. Todo mundo é. Então, a única maneira da gente reverter isso é na base. Sim. Sabe? Acho que tem pessoas que hoje já são bem mais velhas que a gente tem que esperar morrer. É isso, basicamente. Porque elas vão morrer racistas, machistas, misóginas e homofóbicas. Qual o papel da CBF nesse lugar? Em reproduzir esse horror é total e absoluto. Eu acho que a CBF deveria tratar o feminismo como fundamento. Então, obrigar as bases dos times e das seleções a fazerem esse letramento. Só assim a gente muda. A gente não vai mudar explicando para um menino ou para uma menina, já velhos, assim, 18, 19, o que é o mundo. A gente tem que mudar como alfabetizar. Porque aí você cria uma outra sociedade. Depois é muito difícil, assim... Como a gente muda? A gente muda por afeto. Uhum. Por exemplo, eu não sabia o que era ser transexual, né? Eu não sabia como eram essas pessoas. Aí eu passei a conviver com pessoas transexuais. E elas me afetaram. Então, essa afecção é que transforma a gente. Minha mãe era profundamente homofóbica. Ela está curada, porque ela, pelo afeto, pela convivência, não foi um processo rápido, mas ela está curada. Então, a gente só se transforma pela afecção, por a gente se afetar uns aos outros. É normalmente pelo amor ou pela dor, né? Exato, assim... Mas até o afeto, assim, quando você coloca outros corpos em circulação, a gente vê outras formas de vida. Não tem como a gente não se afetar. Por exemplo, eu fui criada para ser racista, né? Então, em toda a minha infância, pessoas negras, elas estavam me servindo. Sim. Né? A primeira vez, se alguém tivesse me dito assim, o seu escritor favorito, Machado de Assis, ele é um homem negro. Embranqueceram o Machado de Assis. Não. Então, naquela hora eu ia falar, meu Deus, então a pessoa que eu acho mais inteligente no mundo é uma pessoa negra. Isso mudaria toda a minha estrutura. Agora, depois de velha, a gente que está atenta precisa se desconstruir do racismo e do machismo, sabe? Se alguém tivesse me dito, olha, a pessoa que inventou os códigos para mandar um foguete para a Lua é uma mulher. Eu teria dito, nossa, Uau. então mulher muda tudo, sabe? Eu tenho um amigo africano e eu tive com ele num jantar, porque é diferente no Brasil, né? No Brasil, quando você vai para um espaço onde a maioria é negra, você não tem a presença do branco servindo. Mas na África você tem lugares onde isso acontece. Você tem, né, o inverso. E acho que aí você consegue se deparar com esse choque, talvez, exatamente de o quão é diferente, assim, o quão a gente, de fato, vive num lugar onde você não consegue tocar nem o que se sente, né? Eu fui uma vez eu vou muito para a África do Sul, né? Eu gosto muito da África do Sul. Eu fui uma vez para Joanesburgo com a Camila Pitanga, com a Nathalie Neri, com a Djamila Ribeiro. E a gente foi numa boate em Joanesburgo. E quando eu entrei, eu era a única pessoa branca da boate. A única. E aquilo me desconcertou. E eu vi como estava todo mundo dançando e cantando e eu estava num lugar assim. E eu lembro que eu falei para a Nathalie Neri, eu falei, eu não estou sabendo o que fazer. Ela falou, bem-vinda ao mundo do que é ser uma pessoa negra dentro de uma sociedade racista. E aí eu lembro que entrou um outro cara branco e a gente meio que se olhou assim, tipo, sabe? Você também está aqui. Então é uma sensação de... E na África do Sul também, às vezes você vai num restaurante muito chique, tem pessoas negras comendo e pessoas brancas servindo. Né? E é isso assim que deveria ser, né? O mundo, assim, vai ter essa mistura. Então, assim, eu recomendo que todo mundo vá para a África do Sul. Assim, e esse convívio com o diferente, ele enriquece, né? E traz um pouco do que você, desse afeto. Lugar de consciência, né? É o afeto. É o afeto. É como a gente se afeta, sabe? É como a gente enxerga outras formas de vida, outras culturas, outras possibilidades de ser no mundo. É como a gente entende que os nossos vínculos foram construídos dentro de relações muito limitadas, né? É porque a maior parte dos meus amigos e das minhas amigas são pessoas brancas. Exato. Sabe? Então, é muito limitado. Quantas pessoas eu deixei de conhecer e de amar? Hoje eu acho que você tem que fazer um esforço, né, para sair dessa bolha. Ainda a política de cotas do Lula 1 mudou esse cenário, sabe? Eu acho que a gente mudou a maneira como a gente mudou o Brasil epistemologicamente falando. A gente mudou nosso conjunto de saberes. E isso vai ter um impacto que vai durar.
se a gente não retroagir. É esse o medo também, né? Sim. Então, a gente precisa continuar investindo nessas políticas de reparação histórica. Então, eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas, sim, hoje a gente precisa, pelo menos, entender que nós fomos criados, nós do Brasil oligárquico, a gente é a exceção. A gente é um erro, é um erro. Esse Brasil oligárquico é um erro, né? Tudo que é bom a respeito da nossa cultura não foi trazido da Europa. Tudo que é bom a respeito da nossa cultura foi feito na desobediência, na resistência e no desacato. Tem um lugar da criação nossa, né? Eu já ouvi você falando bastante sobre a relação da capoeira com o futebol. Isso. Né? E é bonito de pensar assim, né? Exato. Você sabe que minha mãe é italiana, né? Então, quando eu era jovem, eu fiz uma viagem para a Itália para conhecer a família da minha mãe. E foi legal, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas, eu pensava assim, bom, então aqui são meus ancestrais, metade de mim está aqui. Mas não é bem assim, né? Porque eu cresci no Rio de Janeiro. Então, eu sempre achei que, por exemplo, que eu não gostava de samba. Eu sempre achei que eu gostava de rock. E a primeira vez que eu ouvi um samba, quando eu morava fora do Brasil, que foi em Los Angeles, fui numa festa de brasileiros, eu comecei a chorar. Aquilo me arrebatou. E eu pensei, isso sou eu. Mas a minha sensação, visitando o continente africano, quando eu cheguei a primeira vez na África do Sul, eu cheguei em casa. Aquilo também me arrebatou. Então, eu não estou na Europa, eu estou aqui, sabe? E aí você tem que também lidar com essas contradições, porque eu sou uma mulher branca. Minha mãe fala italiano. E me fizeram acreditar a vida inteira que eu era metade italiana. Mas eu estou muito mais perto da África. Então, enfim, a gente tem que lidar com isso. E eu acho que é um lugar potente, né? Talvez é o que nos faz Brasil, né? Muito, exato. A gente é considerada a cultura. Eu vi outro dia uma trend no TikTok, não sei se você viu. Pegavam pessoas de diferentes países, do continente africano e do continente europeu. E perguntavam assim: se você não fosse norueguês, você queria ser o quê? Brasileiro. Se você não fosse nigeriana, você queria ser o quê? Brasileira. Se você não fosse holandês, todo mundo escolhia ser brasileiro. Então, assim, a nossa cultura é muita coisa. A gente é muita coisa, sabe? Totalmente. Então, a gente se entender brasileiro e brasileira é poderoso demais. É poderoso demais. A gente tem um quadro novo aqui, que é um bate-bola rapidinho, que eu tenho que descobrir se o que eu vou falar é verdade ou mentira sobre você. Tá. Então, eu vou falar 3 coisas, e aí, em tese, 2 são verdades e 1 é mentira. E aí você pode, obviamente, me corrigir e me dizer se eu acertei ou não. E aí também fala um pouco sobre isso pra gente. Mas eu tenho que esperar você falar as 3, né? Eu vou falar as 3 e vou dizer qual que eu acho que é mentira, tá? Tá bom. Então, primeira vez que você pisou num estádio foi a trabalho. Seu time do coração é o Corinthians e o Fluminense. Você já brigou com o Rogério Ceni do São Paulo. Eu acho que a mentira é que a primeira vez que você pisou no estádio foi a trabalho. Correto. Você acertou. É mentira. Eu fui ao estádio pela primeira vez com 3 anos com meu pai. Fui ver Fluminense e Flamengo, um Fla-Flu. E depois a gente repetiu isso muitas e muitas vezes. Eu briguei com o Rogério Ceni. Na verdade, assim, eu não briguei com o Rogério Ceni. Eu dei uma informação errada. E ele entrou putaço no ar, porque, né, eu dei uma informação errada. Então, sim, essas 2 são verdade. Faz parte de quem vive a vida, né? Isso, erramos, exato. E vocês fizeram as pazes depois disso, né? As coisas se nunca equilibraram, mais encontrei né? com ele, assim, eu me retratei, mas assim, quando a gente pede desculpas, a gente não pede desculpas para que a outra pessoa fique bem com você. Sim. Tanto faz, a outra pessoa tem o direito ou não de desculpar, né? A gente pede desculpas para a gente mesmo reparar um erro dentro da gente. Exato. Agora, essa primeira aqui, a primeira vez que você pisou no estádio foi a trabalho, eu achei que era mentira, mas eu queria ouvir de onde vem esse amor pelo futebol? Dessa relação com meu pai. Meu pai sempre me tratou como sujeito pleno, assim. Ele nunca me tratou como menina nem como menino. Olha. Ele sempre me tratou como uma pessoa intelectualmente capaz de entender o que é a vida. Então, ele sempre conversou comigo como uma pessoa adulta. Ele me ensinou a ler e ele me ensinou a ir ao estádio. Então, eu com 2, 3 anos, eu tinha quase 3 anos, eu lembro eu e ele subindo a rampa do Maracanã, minha almofadinha tricolor, uma bandeira, e ele ninguém aprende sobre futebol lendo um livro. A gente aprende sobre futebol vendo o jogo, com alguém que a gente ama, por isso também é muito potente, sabe? Ensinando pra gente, falando, olha, o cara saiu com a bola tocando errado e a gente levou um gol. Não, quando fizer um gol, eu lembro muito do meu pai falando isso assim, quando o Fluminense fizer um gol, não comemora antes de ver se o bandeirinha está correndo pro meio do campo.
Porque se o bandeirinha não correr, o gol vai ser anulado, né? Agora com o VAR, isso mudou um pouco. Ótima gestão de ansiedade essa. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu lembro do que ele falava sobre o placar de 2-0. Tudo que eu aprendi com o meu pai. Então, é essa força do futebol também. E acho que, de uma certa forma, todo mundo acaba tendo uma memória afetiva, né? Seja com todo pai mundo. ou com amigo. Não existe futebol momento sem da memória. Não existe futebol sem memória afetiva. O futebol é o tecido que une o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Maravilhoso. Esse é o tecido que une o mundo dos vivos. O Miguel Nicoleles tem uma história maravilhosa. Ele é palmeirense, muito palmeirense. E foi um tio dele, obstetra, que trouxe ele ao mundo, né? Fez o parto da irmã dele, da mãe do Miguel. E o tio ia em todos os jogos do Palmeiras com ele. Enfim, o tio morreu na véspera de um jogo muito importante do Palmeiras. Na véspera, que eu digo, uns dias antes. E o Nicoleles comprou 2 ingressos. E ele não deixou ninguém sentado do lado dele. Ele falou, meu tio não vai sentar, meu tio está aqui comigo. Então, o futebol é esse tecido. Assim, quando o Fluminense entra em campo, o meu pai está comigo. E quando o Corinthians entra em campo, a Roberta está comigo. Que delícia que você mantém isso. Sim. Nas horas vagas, você escreve poesia. Seu nome é Maria Emília e você é comunista. Eu acho que só nas horas vagas você escreve poesia, que é mentira. É mentira. Já houve uma época da minha vida, com 10, 11 anos, em que eu fazia isso, mas não mais. Acho que você pode se arriscar aqui um pouco, não? Me arriscar poesia? Na poesia? É. Olha, poesia é um negócio assim... Eu fico assim... Eu não entendo como alguém escreve poesia. E mais do que isso, eu não entendo como alguém traduz poesia. Tem um poema da Elizabeth Bishop que eu gosto muito, que chama Arte de Perder. E ela escreveu originalmente em inglês, mas a tradução para o português é um negócio arrebatador também, sabe? Então, não, eu não me arrisco na poesia, não. É uma segunda arte, né? É. Você foi roteirista de Amor e Sexo, programa da Fernanda Lima. Na infância, uma professora te convenceu a jogar bola e você cobriu os atentados de 11 de setembro. Eu acho que é na infância uma professora te convenceu a jogar bola que é mentira. Você vai gabaritar, é né? mentira. Uau! Uma professora tentou me tirar da quadra. Me obrigou a brincar de boneca. Mas ouvindo o que você contou do teu pai, acho que né, com certeza não veio da professora. Exato. Exatamente. Não, essa é mentira. Bem, acho que a gente queria falar um pouco sobre esse lugar do futebol. Talvez esse lugar onde ele consegue fazer com que as pessoas, de fato, se conectem. Né? Que eu acho que a gente explorou um pouco desse lugar no universo masculino, desse momento em que, né, os caras se abraçam, choram, falam eu te amo. Mas como que essa história do coletivo, né, a gente fala um pouco de cultura, de sociedade, né, todas as nossas questões, racismo, etc. Como que esse lugar coletivo do futebol, ele também pode ser uma alavanca para o nosso desenvolvimento como sociedade? Eu acho que ele pode mostrar para a gente que ninguém existe sozinho, sabe? Eu acho que é um lugar em que a gente entende que quando a gente perde todo mundo. Se a gente tem uma criança que não foi alfabetizada, perdemos todos, sabe? Se a gente tem um jogador que deixou de marcar, perde o time inteiro. Então, eu acho que o futebol dá a noção de que nós somos o todo, né? É importante treinar, é importante dormir, é importante você olhar se as pessoas do teu lado estão bem emocionalmente, é importante você saber se aquela pessoa dormiu bem, se ela não dormiu, se ela está passando por algum problema. Você não faz um time muito vencedor sem tudo isso estar encaixado. E isso fala sobre a vida também, sabe? Assim, a gente não pode achar que porque a gente mora em Higienópolis e a polícia não vai chegar arrombando a nossa porta às 6 da manhã, que está tudo bem. Se a 3 quilômetros dali não há democracia, se a polícia faz isso. E a pessoa que teve a casa invadida não tem a quem recorrer, sabe? Então, enquanto houver precarização, enquanto todo mundo não tiver água encanada, não vai dar tudo bem, por exemplo. Por que você acha que a gente continua amando o futebol? Porque o futebol é muito poderoso. O futebol, ele se reinventa. Quando a gente vê um time como a Costa do Marfim jogar de igual para igual com o país que colonizou a Costa do Marfim, isso é muito bonito, histórico, sabe? Né? É muito histórico. Cabo Verde. Quando a gente entende que no futebol o pequeno ganha do grande. E não é raro, muito pelo contrário, é bastante frequente.
quando a gente entende que o futebol traz infinitas histórias de superação, para que todo mundo esteja ali. O futebol não ensina a gente a ganhar, o futebol ensina a gente a perder. O futebol ensina a gente a existir. Então, essas lições a gente tem que levar para a vida. Porque ganhar deixa a gente insuportável. É perder que forma alma e caráter, sabe? E o futebol fala essas coisas pra gente. E eu acho que ele vai seguir falando. Estão tentando matar ele, transformar nesse lugar só de lucro, a lógica do lucro, né? Única lógica a orientar o jogo. E o jogo é sobre a gente ser humanos nesse país, sabe? Então, é por isso que ele é lindo e ele não vai, ele se recusa a morrer. Você falou da Copa de 70, né? Eu vi um documentário recente sobre a Copa de 71 das mulheres, né? Que em tese não é necessária, não foi... Não existiu. Não existiu. Qual que é a sua expectativa aí pro futebol feminino, para a Copa feminina, né, ano que vem? Como é que você está vendo isso? O que você espera que aconteça? Eu acho que a Copa de 2027 feminina no Brasil não vai deixar pedra sobre pedra. Eu acho que tudo vai mudar a partir desse encontro. Eu acho que as pessoas vão ser levadas de arrasto para sentir o que elas não estão preparadas para sentir. Eu acho que o futebol feminino vai riscar o chão do que a gente pode ser enquanto nação, sabe? E elas vão fazer aquilo que os caras não fizeram, elas vão levantar uma taça no Maracanã. E eu acho que a gente nunca mais vai olhar para uma mulher jogando bola do mesmo jeito depois que essa Copa acontecer. Tem um ditado português que eu gosto muito, que é assim: os fados convidam a dançar aqueles que estão prontos. Os que não estão prontos, os fados arrastam. Eu acho que a gente vai ter um samba que vai arrastar todo mundo para isso, mesmo aqueles que estão esperneando para não ir. Estou feliz. Acho que você me deu uma coisa para acreditar que com certeza vai fazer bem. Pode acreditar. Mili, muito obrigado. Eu que agradeço. Delícia de conversa. Qual que é seu palpite para a Copa? Eu acho que o Brasil sai bem rápido. Eu não sei quando, mas eu acho que o Brasil vai decepcionar muita gente. E acho que a gente vai ter uma seleção campeã que ainda não foi campeã. Você está bem no seu bolão? Eu tô péssima. Tá péssima? Então, não acreditem nisso que eu acabei de falar. Porque, assim, eu acho que eu tenho um bolão do UOL, que fazem todos os... Eles chamam de talentos, né? E, gente, assim, eu parei até de olhar, porque só tinha atrás de mim só quem não tinha ainda feito o bolão, entendeu? Só quem tava com 0 pontos. Só quem ainda não entrou. Então, por tudo isso que eu falei pode não ser verdade. Obrigado. Obrigada a você. Prazer ter você aqui com a gente e falar de futebol com esse brilho no olho. Dá outro lugar, com certeza. Muito obrigada pelo convite. E para você que ficou com a gente até o final, não esquece de se inscrever no canal, de dar seu like, de comentar, de mandar dúvidas. Depois a gente manda para a Mili para ajudar a gente a entender um pouco mais. Muito obrigado. Dá um abraço.